seja muito bem-vinda ao nosso canal Seja Forte e Corajosa. E a palavra de hoje está em Mateus 6. Aliás, o livro de Mateus é uma preciosidade, né? Foi a passagem de Jesus aqui na Terra, onde ele veio como homem para nos ensinar a conduta correta que nos leva à salvação. A salvação, ela é de graça, mas o reino nos custa. O que o Senhor Jesus mais fez aqui na Terra, quando ele veio na sua condição humana, foi anunciar o reino de Deus. Arrependei-vos, foi chamar as pessoas para o arrependimento. E ele trouxe vários exemplos aqui em Mateus, em parábolas, com acontecimentos, com coisas do cotidiano, do dia a dia, para fazer com que as pessoas compreendessem. E multidões seguiam Jesus pelos milagres, mas ele não veio aqui na Terra para operar milagres. Ele veio para resgatar aquilo que o homem perdeu, que é a presença de Deus, e anunciar o reino de Deus para que pudéssemos segui-lo. Ele veio para nos ensinar o que fazer, como fazer. E ele deixou tudo muito claro, a Bíblia é toda inspirada por Deus, né? Então, tudo que a gente precisa está aqui na palavra de Deus. Então, nós não somos pegos de surpresa por nada. Somente a maioria das pessoas não tem interesse em entender mais desse Deus, não tem interesse em ler a Bíblia, se dedicar um tempo, um momento do seu dia para buscar compreender a vontade de Deus, até mesmo a oração do Pai Nosso, que nós vamos falar um pouco dela aqui em Mateus 6. Nós vamos entender o que é a oração do Pai Nosso de verdade, né? O que o Senhor Jesus quis nos ensinar, trazendo a oração do Pai Nosso. Então, esse canal é para trazer uma reflexão, uma consciência que te levará a tomar uma decisão, uma postura diante da vida que você está levando hoje. Não é um canal para te prometer algo, não é um canal para te levar ao sentimento, à emoção, não. É um canal que vai te levar a pensar, porque o nosso coração é corrupto e o Senhor Jesus deixou isso bem claro na palavra. O problema é que muitas das vezes a Bíblia está aberta na sala, no quarto, mas está lá pegando poeira na mesma folha, na mesma página, ou então em salmos que oferecem promessas, mas nós não buscamos compreender para quem são aquelas promessas. É para todo mundo, mas nem todo mundo terá acesso, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, para estar no reino, vai custar a nossa dedicação, vai custar a nossa entrega, vai custar a reverência por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Vale lembrar que ele não... ninguém matou Jesus, ele se entregou. Ele se entregou. Então, mediante essa palavra, nós somos eternos devedores. E o mínimo que nós temos que ter é respeito, temor sobre aquilo que ele nos orientou a fazer, para depois que tudo der errado, nós não venhamos cobrar ele o que deu errado, que estava nas nossas mãos, e foram atitudes nossas que nos levou àquele erro. Deus não tem culpa de nada, ele é um Deus pronto. Tudo depende das nossas escolhas, tudo depende das nossas prioridades, aonde está o nosso coração, aonde nós estamos ajuntando tesouros, aqui na terra, onde a traça e a ferrugem pode comer, ou no céu, onde nós acumulamos algo que ninguém pode roubar, está guardado debaixo de 7 chaves. São as coisas espirituais, né? O Senhor Jesus, ele nos ensina a olhar com os olhos espirituais. E só aquele que anda com ele tem a natureza dele para compreender as coisas do reino e compreender as coisas espirituais. Muitas pessoas não compreendem a Bíblia, muitas pessoas não compreendem a vontade de Deus porque não estão na presença de Deus. Então, essa é a diferença. E o Senhor Jesus, ele tem o maior prazer de ensinar. Ele veio ensinando, veio pregando para pecadores, ele não faz acepção de pessoas, mas ele tem o prazer de salvar e curar aquele que busca ele, aquele que vai até ele. Nós temos que ir até ele
para que possamos compreender mais sobre Ele, para que possamos ter a natureza dele, para que todos os nossos problemas nós possamos descansar, entregar nas mãos dele, porque só Ele pode nos orientar no melhor caminho, porque Ele é o caminho, né? Ele é a verdade, Ele é a justiça. E ele disse que ele iria para o Pai, mas o Pai deixaria um consolador, que era o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. Mas por que muitas pessoas estão vivendo aí na ansiedade, estão vivendo angustiadas, muitas pessoas tirando a vida, muitas pessoas sem saber o que fazer, perdidas? Perdidas, porque elas não sabem quem são, porque elas não assumem a condição delas aqui na terra, que Jesus prometeu que aquele que cresce nele, obras maiores do que a dele faria. Porque muitas pessoas não têm amor próprio e não entendem que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Preferem dar ouvidos à dúvida, preferem dar ouvidos à ansiedade, preferem aceitar as palavras de derrota, preferem debruçar nos problemas e apagam e sufocam a palavra que Deus deixou aqui para nós. É por isso que ela só se cumpre na vida daquele que assume a palavra, na vida daquele que assume Jesus, na vida daquele que toma uma postura diante da vida e coloca Deus em primeiro lugar. Então, voltando aqui, entrando na palavra, né? O Senhor Jesus, ele nos ensinou sobre como orar. Muitas das vezes, quando a gente vai falar com Deus, a gente só pede, 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 reclama, 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 murmura, 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 ou só agradece, agradece, agradece. Não, a oração é um conjunto, a oração é um ponto de contato. E a oração coletiva, ela é muito legal, ela é muito boa, mas ela não substitui a oração individual, dentro de casa, todos os dias. Esse desenvolvimento de uma intimidade, de um relacionamento com Deus. Porque 2 versículos, 3 versículos que na sua igreja você ouve somente aos domingos não são suficientes para alimentar a sua alma, para alimentar o seu espírito, e nenhum relacionamento sustenta a isso. Nós somos a própria igreja. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele quer habitar, mas ele só pode habitar na vida daquele que busca intimidade com ele. Na vida daquele que desenvolve esse relacionamento. Não na vida daquele que só pede, 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 achando que Deus é um Papai Noel, achando que Deus tem que nos servir, sendo que somos nós que temos que servi-lo. Se Ele é Senhor, somos nós que temos que ter reverência, somos nós que temos que andar com Ele, não Ele andar conosco, porque é uma via de mão dupla. Deus não faz nada sozinho. Então, a solução para os nossos problemas está em nossas mãos e depende muito mais de nós do que de Deus. Depende muito mais de nós do que do pastor, do que do padre, do que de alguém colocar a mão na sua cabeça e fazer uma oração. É legal andar em comunhão, andar junto com pessoas, é importante, com pessoas espirituais que vão te ajudar a chegar até o reino. Porque nós somos frutos do meio, né? Mas a sua parte só você pode fazer. Mas ninguém. E ela é a porcentagem maior para que você conquiste o reino de Deus e tenha acesso ao reino dos céus, né? Porque a salvação, ela é individual e existe uma eternidade. A nossa alma, ela é eterna. Nós somos uma alma que mora numa casca, um corpo podre que do pó veio e para o pó vai voltar. E por isso que tudo aqui nessa terra é emprestado. E Jesus nos orienta aqui, até nessa passagem de Mateus, a juntar tesouros no céu, não aqui na terra. Não que nós não possamos prosperar, claro que sim, mas nós não podemos colocar o coração em coisas e nem em pessoas. Então o Senhor Jesus orienta aqui a quando falarmos com Ele e irmos para o nosso quarto e buscarmos essa comunhão, conversar com Ele, não precisa de palavras prontas. Quando o Senhor Jesus, Ele orientou a orar o Pai Nosso, não necessariamente ele quis dizer que tem que ser algo repetitivo todos os dias. É importante orar o Pai Nosso, sim, todos os dias ou sempre que possível, mas isso não é o suficiente. O Senhor Jesus, ele não está buscando orações prontas. Quando ele falou sobre o Pai Nosso, ele quis orientar o tipo de oração
que agrada a Deus e que funciona. Uma oração de reverência, uma oração de reconhecimento, uma busca por uma intimidade, pessoas que pedem pelas coisas do reino, pelas coisas que só Deus pode fazer, não coisas que a nossa mão aqui pode resolver, como a conquista de uma casa, de um carro, enfim, né? É uma oração de agradecimento, mas não isso somente feito individualmente ou somente agradecimento e pedido. Tem que haver reverência, tem que haver adoração e tem que haver a manifestação daquilo que a gente ora. Nós temos que colocar em prática aquilo que a gente ora e reconhecer que sem Deus nós não somos nada, nós precisamos e dependemos dele para tudo, para que possamos ter uma vida em paz. Não uma vida tranquila, porque Deus não prometeu facilidade para ninguém, mas ter paz no espírito. E pessoas que andam com Deus têm paz no espírito. Então se avalie, se você não está tendo paz no espírito, alguma coisa de errado tem, né? Tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa agindo na sua vida. E você precisa compreender as coisas do reino e que existe uma batalha espiritual em que nós vivemos aqui nessa terra. E que se você só vai vencer essa batalha se você tiver a armadura de Deus. E não adianta só falar, eu tenho a armadura de Deus, vestir uma blusa escrito Jesus. Não adianta só dizer que ama a Deus e não demonstrar com as nossas atitudes, e não demonstrar com reverência, com dedicação, com interesse, com o desenvolvimento de um relacionamento dentro de casa diariamente. Nenhum casamento sustenta se não tiver intimidade. Então, para que o seu relacionamento com Deus venha ter uma base consolidada, venha ter raízes fortes, precisa ter intimidade. E para ter essa intimidade, não é somente com pedido, não é somente com murmuração e reclamação. É com reverência, tá? Então, vamos citar aqui alguns pontos importantes da oração do Pai Nosso em Mateus 6:7. Então, Jesus fala assim: e orando, não useis de vãs repetições. Olha que forte, vou até grifar. Não useis de vãs repetições. Jesus não se agrada de orações repetidas, orações automáticas, orações que não têm espírito. Quando a gente ora, nós precisamos acreditar naquilo que está saindo da nossa boca. E nós temos que pensar que uma oração bem-sucedida é aquela que honra o Pai, não somente fala só sobre nós, não honra só a nós. Se você está orando, pedindo por uma pessoa específica, Deus, eu quero casar com aquele homem, é o homem da minha vida, Pai, em nome de Jesus, por quê? Por que não? Pai, traga ele para minha vida. Esse tipo de oração pesa? Glorifica você ou glorifica a Deus? Você sabe se é a vontade de Deus essa pessoa para sua vida? Pai, que a minha vida financeira, meu Deus, prospera os meus caminhos. Por que está acontecendo isso com a minha vida? Porque o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor não ouve mais a minha voz? Esse tipo de oração não tem sucesso. Claro que Deus quer prosperar os seus caminhos, mas existe uma sequência para que isso chegue até você. O problema é que a gente quer atropelar e quer chegar lá no fim das coisas, né? Mas para que a gente chegue até o final, precisamos passar por um processo de libertação, desenvolvimento de relacionamento com Deus, para que aí sim tenhamos intimidade, para que aí sim Ele nos prepare para dar aquilo que nós precisamos. E tudo que nós precisamos está no reino de Deus. E o reino de Deus é aqui nessa terra. O reino de Deus é para habitar dentro de você. É a natureza do próprio Deus habitando dentro de você. E o quanto você tem buscado isso? Para que a natureza de Deus esteja dentro de você. O quanto você tem priorizado o Espírito Santo e colocado ele em primeiro lugar na sua vida. O quanto você tem tido interesse em entender mais sobre as coisas de Deus e compreender o que está escrito na palavra dele. O quanto quando eu falo você, eu falo para mim também, tá? Essa palavra também é para mim. O quanto nós estamos levando em consideração tudo isso que está escrito aqui, para que possamos ter acesso às promessas. Então, não está escrito. Então, orando, não useis de vãs repetições. Então, você não precisa de palavras bonitas para falar com Deus, não. Você só precisa ser sincera. Deus quer ver uma oração de arrependimento com sinceridade, humildade. Deus, olha, me ensina, eu não sei nada. E ele deixou esse exemplo da oração do Pai Nosso como um tipo de oração, com as nossas palavras nos dias de hoje, chegam até o céu e chamam a atenção de Deus.
como os gentios, que pensam que por muito falarem são ouvidos. Então, aquela oração repetida, 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 automática, não funciona. Oração que não traz sinceridade. Oração que não é específica. Deus gosta que a gente seja específico nas nossas orações. E nós venhamos a pedir a Ele coisas do céu. Coisas que só Ele pode fazer. E não a nossa mão consegue conquistar. Coisas sobrenaturais e não coisas naturais, né? Porque se Deus é espírito, então para que recebamos coisas espirituais como sabedoria, porque Ele é o dono da sabedoria, para que a gente possa amar ao próximo, como Ele nos ensina, para que nós possamos amar a Ele, nós precisamos pedir para que Ele nos ensine a amar, porque o amor que Deus nos ensina não é um amor de sentimento, não é um amor somente de marido e mulher, de pai e mãe, é um amor racional, é um amor que pesa, é um amor que sacrifica. Isso são dons espirituais. Esse tipo de pedido que agrada a Deus. Não pedir a Deus um casamento, não pedir a Deus um filho, ou pedir a Deus, não que você não tenha que fazer isso, mas a prioridade tem que ser as coisas espirituais. O nosso coração tem que estar nas coisas espirituais. E ele nos ensina aqui no Pai Nosso para descansar e a pedir somente pelo dia de hoje, porque o dia de amanhã ele vai prover para aqueles que estão no reino, né? Não é achar que, ai, minha vida tá do jeito que Deus tá. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Não, a vontade de Deus está no reino, já tá no reino. Então nós temos que entrar no reino para ter acesso à vontade dele para nossa vida. Se Deus quiser o quê? Que você case com essa pessoa? Se Deus quiser o quê? Que você perdoe? Vamos ver aqui na oração do Pai Nosso o que Deus fala sobre o perdão? Então vamos começar aqui a oração do Pai Nosso. Não vos assemelheis, pois a eles, pessoas que fazem orações repetidas, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedires. Ou seja, Deus sabe que a gente precisa antes que a gente peça. Ele sabe tudo que a gente precisa. E às vezes nós pedimos coisas que Ele sabe que não é bom pra gente. Que Ele sabe que a vontade dele é melhor do que a nossa. Mas, pela ansiedade, nós atropelamos isso e queremos fazer na força do nosso braço. Ah, mas Deus entende, né? Deus é amor, né? Deus quer que eu seja feliz, né? Mas Deus quer que você e eu sejamos felizes do seu jeito ou do jeito dele? Se ele é nosso dono, tem que ser do jeito dele. Então, por isso que há muitas frustrações em orações, por isso há muita ansiedade, por isso há muita dor, sofrimento, porque não tem reverência e nem intimidade com a palavra de Deus. Está escrito que ele é o início, o meio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é o único caminho, a verdade e a justiça, ele é o único suficiente para as nossas vidas. Mas nós queremos fazer do nosso jeitinho, né? E depois a gente chega até Deus quando o cinto aperta, quando já aconteceu o algo errado. Mas se nós não pedimos autorização antes de fazer, então também no final das coisas não tem por que a gente chegar até Ele e perguntar o motivo daquilo que está acontecendo. É só olhar com transparência para o seu interior e entender que cada um tem a vida que merece. Cada um está colhendo o que plantou. Mas a boa notícia é que você pode colher diferente lá na frente se você começar a plantar frutos do Espírito nos dias de hoje. Se você tomar uma decisão de entregar a sua vida para Deus, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e assumir a fé e passar por cima de tudo e de todos, porque o inferno vai se levantar. Porque para ele você vai se tornar um prejuízo. Por isso ele vai tentar te paralisar para que você não alcance a salvação e nem o reino de Deus. Mas como o Senhor Jesus já nos orientou que isso iria acontecer, no mundo teremos aflições, mas Ele nos ensina a não temer, que Ele venceu o mundo, você vai passar por cima disso, porque do outro lado tem uma promessa. Mas para que a gente possa alcançar a promessa, nós temos que trilhar o caminho, que é o único. Não tem atalho. É só um caminho, que é Jesus. Ele é o caminho, ou seja, ele é o único caminho. Portanto, orem assim. Olha a orientação do Pai Nosso. Não é que foi o que eu falei. Aqui é um modelo de oração para que a gente possa colocar nas nossas palavras.
Vamos orar o Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso, mas não podemos ficar apoiados somente no Pai Nosso, como uma oração automática. E temos que entender o fundamento do Pai Nosso, né? Qual que é o significado do Pai Nosso? Estamos vivendo o Pai Nosso com as nossas atitudes? Do que adianta falar que tem fé e não agir? Que a fé sem obras é morta e sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele ensina assim: portanto vos oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Reverência, adoração, reconhecimento do senhorio de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado, santo é o teu nome. Eu reconheço que o Senhor é santo. Eu reconheço a tua majestade. Esse é o início de uma oração. Então, quando a gente vai falar com Deus, em nossas palavras, Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Salvador, meu Redentor, eu reconheço que só Tu és santo, suficiente, sublime na minha vida, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E aí você começa a falar. Primeiro você reconhece, primeiro você pede permissão. Pai, em nome de Jesus, eu peço permissão para falar com o Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Reverência, reconhecimento. Não, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Não tem nem entrega numa oração dessa automática, né? Então não tem fundamento. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como é feito na terra e no céu. Venha o teu reino. Pedir o reino de Deus é a coisa mais sábia que existe na face da terra. Mas a gente ora o Pai Nosso e não tem noção do que é o reino de Deus. Nós não vivemos o reino de Deus. Nós pedimos o reino de Deus, mas nós não buscamos o reino de Deus. Nós jogamos palavras vãs ao vento. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus mesmo. Será que nós estamos mostrando isso nas nossas atitudes, no dia a dia? Estamos mostrando, Senhor, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. E quando vem uma dificuldade, e quando vem alguma coisa, quando vem alguma situação que você precisa falar a verdade, você prefere falar uma mentira boba, uma mentira boa, né? Uma mentira boba. Foi necessário mentir? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa vontade? Nós estamos trazendo a nossa sentença ou a dele? Se realmente ele é isso que a gente está orando no Pai Nosso, se nós consideramos ele ser isso, né? Porque ser ele é, mas será que nós estamos considerando isso? Quando o momento pede para que você venha se posicionar, falar a verdade, você prefere falar a mentira? Quando o momento pede para você ter que desagradar alguém para agradar a Deus, e você prefere agradar alguém e desagradar a Deus? Será que nós estamos mostrando que a vontade de Deus é suficiente? Quando ele fala no seu coração, quando ele já usou várias pessoas para falar que esse relacionamento não é para você, que você tem que buscar uma pessoa temente a Deus para casar, para se envolver, mas você quer fazer do seu jeito, né? Você quer, não, mas ele é uma pessoa boa. Não, mas eu amo tanto ele, seja feita a tua vontade. Será que está sendo feita a vontade de Deus ou a nossa vontade? Porque você confessa aqui nessa oração, depois numa frase dizendo, assim como é feito na terra e no céu. A vontade de Deus é feita sim na terra e no céu, porque ele é o dono do mundo, dono de todas as coisas. Ele permite que a gente passe por tribulação, até porque elas são necessárias para nos ensinar a viver aqui na terra, né? Será que nós estamos reconhecendo esse senhorio dele para deixar que seja feita a vontade dele aqui na terra, assim como é feito no céu? Então, olha para dentro de você, faça esses questionamentos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia é se preocupar, é pedir a Deus coisas sobre aquele dia. Deus, em nome de Jesus, me dá resistência, me dá equilíbrio, me ensina a te agradar no dia de hoje, que o Senhor possa me blindar para vencer e passar esse dia. Me mostra a tua vontade para esse dia. Pai, eu peço permissão ao Senhor para sair de casa, que o Senhor me oriente no meu trabalho, que o Senhor me oriente a fala que vai sair da minha boca, que o Senhor não me deixe, meu Deus, desagradar e fazer a minha vontade, mas sim fazer a tua vontade no dia de hoje. Pedir sobre o dia de hoje, mas estamos ansiosos, preocupados com amanhã. Isso não mostra confiança.
Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando o pessoal passou pelo deserto rumo à terra prometida, Deus mandava cair o maná do céu todos os dias. E ele falava que não era para juntar para o outro dia, não. Come hoje que amanhã eu vou mandar de novo. Essa é a confiança que ele espera de nós. Essa é a fé, a entrega. Para cada dia tem o seu mal. Não fica ansioso pelo dia de amanhã. Peça pelo dia de hoje, mas peça coisas espirituais. Peça coisas internas, condição. Eu não oro pedindo a Deus facilidade. Pai, eu não estou te pedindo facilidade, eu estou te pedindo orientação, condição, estratégia, domínio, intrepidez, coragem. Molda o teu espírito dentro de mim para que eu possa conduzir a minha vida aqui na terra sem me corromper, para que eu possa, meu Pai, glorificar o teu nome aonde eu chegar. São coisas que agradam a Deus. Pedir Ele a condição espiritual. Não pedir Ele coisas materiais. Porque isso Ele vai acrescentar quando nós estivermos prontos. Porque Ele não vai dar nada pra gente que venha corromper o nosso relacionamento com Ele. Que a gente venha colocar o coração e colocar aquilo no lugar dele na nossa vida e que a gente perca a nossa comunhão e a nossa salvação. Deus não quer isso para nós. Nós somos o projeto mais perfeito que Ele fez. Quando Ele criou o mundo, Ele falou que era bom. E quando Ele criou o homem, Ele disse que era muito bom. Ele nos ama, mas Ele nos ama de forma racional, porque Ele é justo. Ele é amor, mas Ele é justiça. E nós vamos ser medidos à medida que nós levamos a nossa vida aqui. Então, é o modelo de oração. Tá vendo que eu estou substituindo as palavras do Pai Nosso para os dias de hoje? Modelo de oração que agrada a Deus, sozinho, individual no seu quarto. Não é depender da oração dos outros somente, mas sim buscar essa intimidade. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na prática, isso funciona? Será que está funcionando? Porque é assim, nós vamos ser perdoados se nós perdoarmos. Como nós perdoamos? Será que nós estamos falando verdade nessa oração? Será que no nosso íntimo nós estamos livres do perdão? Nós estamos liberando o perdão? Nós estamos amando o nosso próximo como ele nos orienta e nos ordena? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar quem te ama é fácil. Até os fariseus amam. Está escrito até aqui tá escrito aqui também em Mateus. Está escrito. Do amor ao próximo, Mateus 6,43, depois medita aí na sua casa. Jesus ensina que amar a quem te ama é fácil, mas ele ordena que a gente ame os nossos inimigos, ame os seus inimigos. Se alguém bater numa face do seu rosto, dá a outra também. Ame. Isso é humildade, porque Deus quer ver em nós uma dedicação, um sacrifício. Tudo na vida que é bom, nós temos que entender que a facilidade não é de Deus. Sorte não é de Deus. Facilidade não é de Deus. Temos que conquistar as coisas. Assim é na vida, o trabalho, tudo é uma conquista. Confiança é uma conquista. Para você, um casamento, por exemplo, se você é casado ou não, se você pensa num casamento, é uma construção, é uma conquista de confiança. É uma busca para entender mais do outro, conhecer, e assim você tem intimidade, e assim é o relacionamento com Deus. Então, será que nós estamos perdoando? Será que nós estamos colocando em prática essa oração do Pai Nosso? Será que nós estamos orando por aqueles que nos ofendeu? Estamos liberando esse perdão de coração? Estamos fechando um ciclo e começando outro? Não é sobre conviver com essa pessoa, mas é sobre liberar o perdão, entregar essa pessoa e ficar livre disso, porque isso é um copo de veneno que você está tomando, é um fardo nas costas, nas suas costas, não nas costas da pessoa, tá? E não nos conduz à tentação, mas livra-nos de todo o mal. Opa, livra-nos de todo o mal, então existe mal. Existe uma guerra espiritual. Existe sim o diabo, para quem acha que não existe. Livra-nos de todo o mal. Então, para que possamos ser livres de todo o mal, precisamos estar no reino de Deus, para que para que tenhamos um corpo fechado, blindado por Deus, nós precisamos andar com Ele, porque se o corpo não estiver blindado, o mal vem, entra, destrói.
e planta a dúvida, planta a incerteza, planta a insegurança, planta a ansiedade, planta a depressão, planta a doença crônica, planta a mágoa. São tudo vozes que a gente conversa, alimenta, cultiva e essa semente cresce dentro da gente. A gente coloca para fora aquilo que nós temos por dentro. Conhecereis a árvore pelos frutos. Por isso que não adianta falar que é de Deus. Os nossos frutos vão mostrar a quem nós estamos servindo, na mão de quem que nós estamos. E não tem meio termo. Em cima do muro é do diabo. Ou nós estamos no reino de Deus, ou nós estamos no mundo. Se nós servirmos a nós mesmos, nós estamos servindo ao mundo. Estamos agradando a quem? Adorando a quem? Ao diabo, mesmo que seja inconsciente. Então, por isso que Deus está deixando essa palavra para te trazer uma consciência. Não importa o que passou, não importa o que você vai fazer daqui para frente. Você consciente vai continuar servindo ao diabo? Porque olhar para dentro de nós e reconhecer que existe orgulho, e reconhecer que existe ignorância, reconhecer que existe ali uma podridão, é difícil, porque a gente consegue olhar o cisco que está no olho do outro, né? Mas Jesus ensina a olhar para a trave que está nos nossos olhos. Por que olha para o cisco que está no olho do outro e não olha para a trave que está nos seus olhos? Ele nos ensina a reconhecer quem nós estamos sendo de verdade. E por que as nossas orações não estão sendo respondidas? Será que nós estamos colocando em prática, no mínimo, a oração do Pai Nosso, que a gente faz todo dia? E Ele nos ensinou, não para que fossem palavras repetidas, mas que saísse espírito da nossa boca na hora de orar o Pai Nosso. E modelar o Pai Nosso nas nossas palavras. Deus sabe tudo que a gente precisa, mas Ele tem necessidade de que a gente confesse, fale e seja específico. E peça a Ele coisas do reino espirituais, que venham glorificar Ele, não glorificar nós mesmos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o desejo do seu coração. Então tá aí o motivo pelo qual muitas orações não são respondidas. E muitas das vezes, Deus, Ele até demora a responder, mas até para testar até onde vai a nossa fé, a nossa confiança. Deus é um Deus de detalhes e Ele nos visita todos os dias. E será que quando Ele nos visita, nós estamos lá, esperando Ele também? Nós estamos prontos? Nós arrumamos essa casa como a gente arruma a nossa casa material para receber visita? Nós damos o nosso melhor quando Ele vem nos visitar? Ou nós deixamos o dia a dia, os afazeres, a confusão, os problemas, a dor, a dúvida, o medo, a mágoa, sufocar a visita dele e manter a porta fechada? E nem escuta. É tanto barulho que ele tá batendo na porta e a gente nem escuta ele batendo. E aí ele vai embora. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se dele é o reino, se dele é o poder e a glória para sempre, o quanto nós estamos usufruindo disso? Porque ele prometeu dar vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Por que a palavra que ele disse em relação ao diabo, matar, roubar e destruir, dor, destruição, morte, vingança, rancor, orgulho, tá funcionando, e não a vida com abundância, que é a paz interior, que é o domínio próprio, são os frutos do Espírito Santo, que está escrito lá em Gálatas, os 9 frutos do Espírito Santo. Por que a palavra do diabo, que ele falou em relação ao diabo, está se cumprindo e não a dele? Porque provavelmente, certamente, você não está no reino. É por isso que a palavra de Deus, ela constrange e nos traz um raciocínio. Pesa, avalia, pensa. Não existe facilidade no reino de Deus, mas vale a pena. Porque depois de tudo, isso se torna a nossa natureza. E a solução para os seus problemas está no reino de Deus. Não adianta você tentar conversar com... aí, todo dia tem gente que tem vício de atendimento, né? Quer ser atendido pelo líder da igreja, às vezes a pessoa que orienta ali na igreja não é suficiente, não, tem que ser o líder. Aí vai, conversa com um, conversa com o outro, fica pulando de igreja em igreja porque não se sente bem em uma igreja, e aí quer a orientação de Deus e o mundo, quando a orientação tá aqui. O homem é falho. O homem é falho. Peça conselho a Deus.
Porque são muitas vozes para trazer dúvida. E nem todo mundo que se diz de Deus, aliás, a maioria é de Deus. Não é sobre postar um texto maravilhoso falando de fé, falando de Deus na internet. Não é aquilo que vai falar que a pessoa é de Deus, é a conduta dela, é a presença de Deus na face, na fala, na vida, na postura, porque quem não é de Deus não sustenta. Nós mostramos o que está dentro de nós mediante as nossas reações no cotidiano e no dia a dia. Quando Deus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. E as nossas reações mostra se nós estamos no reino de Deus ou não. Por isso que ele fala, conhecereis a árvore pelo fruto. Pelo fruto. O fruto é o quê? Aquilo que está à nossa volta. Aquilo que sai da nossa boca. As nossas atitudes são os frutos. E será que os nossos frutos estão sendo bons ou maus? O que está saindo de dentro de nós? Palavras destrutivas, negativas, autodestruição, inferioridade, não são frutos do Espírito Santo. Então, pesa, avalia. Toma uma decisão hoje de mudar, tá? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós mesmos. Então, ele ensina a perdoar, sim, 70 vezes 7. A quem te ofendeu. Aí você fala, Mayara, mas foi ele que fez por mim. Eu não fiz nada para ele. Não importa. Vai e faz a sua parte. Jesus não precisava ser batizado porque ele era filho de Deus. Jesus não precisava pagar impostos porque ele era filho de Deus. Jesus também não precisava ser humilhado porque ele era filho de Deus. Mas ele passou por tudo isso para provar que é necessário que a palavra se cumpra, para dar exemplo. Jesus só passou por tudo isso para dar exemplo e para dar acesso à presença dele. Acesso, o véu se rasgou. Você tem acesso a ele dentro da sua casa agora. Terminou de escutar essa meditação? Dobre os seus joelhos. Entrega a sua vida para ele. Porque no reino dele está a solução de todos os seus problemas. Mas não entrega por interesse. Você pode até buscar a Deus por interesse, mas permanecer na presença dele só permanece quem ama de verdade. Só tem a natureza dele quem ama de verdade. Então, se porém não perdoares ao homem as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, aí você pesa aqui, ai, mas Jesus não é bom? Foi fulano que fez mal para mim. Mas não, mas ele tá te ordenando a perdoar. Deus não vai te pedir algo fácil. Deus vai pedir, a primeira coisa, quando você decidir entregar sua vida para ele, que ele vai pedir para você é aquilo que tá no lugar dele, no seu coração. Pensa o seu coração com um trono. Pensa um trono dentro do seu coração. Onde esse trono tá cheio de bagulho. Mágoa, marido, filho, vida financeira, trabalho, dúvida, ansiedade. Você acha que tem como Deus sentar nesse trono aqui? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Ninguém toma água em copo sujo. Então, se ele é Senhor, se ele é Rei, se ele é soberano, se ele é tudo isso aqui que você orou no início, Pai nosso que estais no céu. E no final da oração termina glorificando, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Se ele é isso tudo, você acha mesmo que ele vai dividir o lugar dele dentro do nosso coração com esse entulho aí que tá aí dentro? Tem que tirar, tem que arrancar. Vai doer, mas vale a pena. Vale a pena. Porque o como é com ele. Porque ele vai suprir todas as suas necessidades. No dia de amanhã, no dia de depois de amanhã, ele não vai te desamparar. Porque ele não é homem para que minta. Não é. Na Bíblia tem 365 vezes escrita a palavra não temas. E o quanto nós estamos acreditando nessa palavra? O quanto? E aí vem o problema e mostra aonde está a nossa confiança. Jesus estava dentro de um barco com os discípulos e a tempestade estava vindo, levando o barco para um lado e para o outro. E Jesus já tinha falado que eles iam chegar até uma outra cidade. E sabe o que Jesus estava fazendo dentro desse barco? Dormindo.
Ou seja, descansando, dando o exemplo que no meio da tempestade, no meio da tribulação, nós temos que permanecer firmes, confiantes e mostrando essa confiança. A fé e a confiança têm que andar lado a lado. Primeiro confiar em si e confiar em Deus. Porque se também não confiar em você, não tem como, né? Assim como a gente pensa, assim a gente é. E se a gente só confessa derrota, problema, assim é o que a gente está alimentando o nosso corpo e a nossa alma. E aí os discípulos estavam desesperados com aquele barco movimentando. Eles acharam que iam ser consumidos no meio daquele mar. E Jesus estava dormindo. E eles foram lá, acordaram Jesus. Jesus, o senhor não está vendo essa tempestade? O senhor não importa? E Jesus levantou as mãos, falou e a tempestade cessou. E Jesus virou para os discípulos e falaram: homens de pouca fé. E será que ele não está falando isso com a gente? Quando a gente ora, pede, ele não está falando mulher de pouca fé. Tem que ter a fé sobrenatural. Tem que ter a fé que funciona, é a sobrenatural. Acreditar de olhos fechados, crendo que aquilo já aconteceu na nossa vida. Aquilo que glorifica o nome dele. O reino de Deus na nossa vida. Nós temos que acreditar de corpo, alma e espírito. Então ele deixou esse exemplo da tempestade, que ele estava descansando. E ele fala na palavra: sejam meus imitadores. Nós nunca vamos ser iguais a Deus e nem perfeitos. Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas que buscam ser iguais a ele, seguir a conduta dele aqui na terra, né? Então, tá aí o significado da oração do Pai Nosso. Quando orar o Pai Nosso, pense em cada palavra. Mas não fique só apegada no Pai Nosso, orações prontas. Fale com as suas palavras aquilo que você quer dizer a Deus, com reverência, reconhecendo o senhorio, pedindo coisas espirituais, agradecendo sempre e buscando intimidade com o Pai. É um alimento de intimidade com Ele todos os dias, a todo instante, a todo momento. Em pensamento você pode orar, tá no dia a dia ali, às vezes aconteceu um problema. Ai, Pai, me dá discernimento, me dá sabedoria, me orienta, me ajuda a resolver esse problema, me ajuda, me dá domínio para mim não responder, retrucar isso, essa afronta que eu tô vivendo. É fácil? Não, mas é um treino diário, né? Então, aqui ele também nos orienta sobre: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então, nos céus não tem ladrão, não tem nada que venha roubar, porque está debaixo das asas do Criador, do Altíssimo, do Soberano. Ajuntar coisas espirituais, fazer o bem, obedecer a palavra de Deus, ser fiel a Ele, nos dízimos, nas ofertas, na sua oferta como pessoa viva, honrando a Ele com o seu financeiro, com o seu dinheiro, sim. Servindo a Deus com o seu dinheiro, sim. Porque se você não consegue servir a Deus com o seu dinheiro, você não vai conseguir servir com a sua vida. Porque tudo aqui é emprestado. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele precisa do que Ele está te emprestando para ajudar outras pessoas, para alcançar outras almas. Ele manda que a gente vá pelo mundo inteiro e pregue o Evangelho. Então, Ele não quer te dar nada para o seu usufruto individual. Deus não é individualista. Até para Ele criar o homem, Ele fez em conjunto. Pai e Espírito Santo. Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos. Ele não falou: eu fiz o homem à minha imagem. Ele façamos o homem à nossa imagem. Então, o que Ele quer te dar é para você retribuir tanto o alimento espiritual, para você fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, falando da palavra dele para as pessoas na esquina, no ônibus, nos lugares, e também servindo com o seu dinheiro, se necessário. Quando ele te pedir, porque ele vai te pedir. Ninguém vai dentro da sua bolsa pegar, mas ele vai te pedir. Porque ele cobra que sejamos fiéis também nos dízimos e nas ofertas. Dízimo é reverência, é temor, é reconhecimento, é devolver o que é dele. Devolver aquilo que ele está nos emprestando, o trabalho que ele nos emprestou, 10%. Nós temos que devolver a Deus. E devolver no altar. E no altar da igreja que você escolher. Agora, o que vão fazer com esse dinheiro já não é problema mais seu. O que importa é a sua fé, que é individual, e a obediência e o temor com aquilo que ele está orientando a fazer, tá? E para finalizar, ele fala sobre os cuidados e inquietações. Por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida. Tá vendo que são coisas espirituais? Não é a vida mais do que o mantimento? A sua vida não é importante mais do que o alimento? Ele vai prover o alimento. A sua vida é mais importante do que a ansiedade, a inquietação com os problemas, a dúvida. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? O seu corpo espiritual, celestial, é mais importante do que o que vestir. Ele trouxe essa metáfora para explicar que ele suprirá. Se a gente pedir pelo pão nosso de cada dia, se a gente tiver uma aliança com ele, se a gente desenvolver esse relacionamento, ele vai suprir, ele proverá. Ele vai prover o que nós precisamos. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? As aves, elas se alimentam, né? Deus alimenta as árvores, e elas não semeiam, nem ajuntam em celeiros. E Deus alimenta as aves todos os dias. E se você quer mais importante do que elas, Ele não vai prover sobre a sua vida? E qual de vós... e aí, aqui o outro, e ele fala aqui também, lá em Mateus 6, 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Então, os lírios, eles não trabalham e Deus os veste com o melhor todos os dias. Deus provê. E se Ele faz isso pelos lírios, não vai fazer por você? E está escrito aqui a explicação desse versículo. Não andeis ansiosos. As preocupações fazem parte do dia a dia do ser humano, não é verdade? Em alguns casos, elas se tornam tão intensas que muitos são levados a fazer tratamentos psicológicos e até psiquiátricos para amenizar a ansiedade. A preocupação gera isso, né? Ansiedade, até a pessoa chegar numa depressão. E aí a gente fala sobre dúvida, medo. Não tem como Deus trabalhar onde existe dúvida, medo. É necessário você acreditar em você e nessa palavra. É como você ir no médico. Você vai no médico e o médico te passa uma receita. Você está, por exemplo, com câncer. Vamos trazer um exemplo aqui. E o médico orienta você a fazer uma quimioterapia. É doloroso, vai doer. Te passa uma receita. Você tem que tomar esse remédio aqui de 12 em 12 horas. Você nem lê a bula, mas vai lá e faz o que o médico te orientou. Por quê? Porque você quer a cura. Então, o médico dos médicos está te passando aqui agora o remédio espiritual para a sua cura espiritual, para a sua cura interior. E o que vai fazer a diferença é você seguir a orientação da receita. Porque quando a gente não toma um remédio como o médico ordena que a gente tome, o problema não é resolvido. A cura não vem. E pelo contrário, às vezes até aumenta. Então, traz essa metáfora aí do medicamento para a orientação que Deus está nos dando. E há quem não consiga viver sem ansiolíticos ou calmantes. Remédios, né? E às vezes a pessoa depressiva toma isso achando que vai ser curada. Mas a dor tá na alma, a prisão tá na alma e o remédio trata o corpo. Então, somente as coisas espirituais vai tirar uma pessoa da depressão. A aliança com Deus. Pois se tornaram dependentes desses medicamentos. Mas a confiança em Deus é a cura para toda ansiedade. Ao falar sobre como o Pai Celestial alimenta as aves, né, Jesus estava falando aqui como o Pai Celestial alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, o Senhor Jesus quis trazer segurança e tranquilidade. Então, Ele quer nos trazer essa paz, confiança. Poxa, se eu alimento as aves, se eu visto os lírios, eu não vou fazer isso por você, que foi a minha criação mais perfeita. Segurança e tranquilidade para a nossa alma. Todos nós temos várias necessidades e o Todo-Poderoso sabe disso. O que precisamos fazer é buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, ou seja, priorizar a vontade de Deus e obedecer a sua palavra, e todas as nossas necessidades serão supridas por Ele. Pronto! Para mim, a Bíblia se resume nesse versículo, tá? E aí, para finalizar, fala assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou o que nós vestiremos. O reino de Deus não é bebida, não é comida. O reino de Deus é o alimento espiritual.
Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí, para finalizar a nossa meditação, esse versículo resume tudo que a gente precisa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que você está buscando, toda a solução para os seus problemas, está nesse versículo. Em você buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar conhecer Deus de verdade. Não saber quem é Deus, mas conhecer Deus de verdade. Você precisa ter uma experiência pessoal com Ele para você saber quem é Ele de verdade. Mas para que isso aconteça, você precisa buscar Ele. Batei e abre-vos-á. Se você bater, a porta vai abrir. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, quando você se despojar de todo o lixo, de toda a mágoa, de todo orgulho, de buscar só murmurar, só reclamar, só pedir, mas buscar a face dele. Deus, eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Revela-te para mim, mostra mais para mim do Senhor. Como que eu faço para receber o teu Espírito, para ser batizada com o Espírito Santo? Como que eu faço para te conhecer? O que eu preciso fazer? Me orienta, me mostra, me ajuda, me capacita, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Me perdoa por isso, me perdoa por ter guardado mágoa de fulano. Eu vou ligar para fulano, eu vou pedir perdão, eu vou mandar um áudio para fulano. Eu oro por fulano agora. Pai, abençoa e liberta a vida de fulano. Porque fulano tá precisando de ajuda também. Fulano é uma alma. Quando você conseguir enxergar as pessoas como alma, você vai entender o que é esse amor que Deus orienta. Mas para que você possa compreender mais sobre as coisas do reino, você precisa buscar o reino em primeiro lugar. E a justiça dele, porque Deus é justo. Que as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. O casamento que você está buscando, a cura da sua família, a paz interior, a prosperidade, tudo isso vai ser uma construção que vai vir no tempo dele, não no nosso. Porque um dia para Deus é como 1000. E 1000 dias para Deus é como um. E quando a gente fica esperando as coisas do dia de amanhã, nós estamos sendo ansiosos. E Deus não trabalha na ansiedade. Ele trabalha na confiança, na convicção. Ele se agrada. Por isso que ele sempre falava aqui em Mateus, quando ele curava leprosos, doentes, a mulher hemorrágica, enfim, todas as curas, a ressurreição ali, quando ele ressuscitou Lázaro, ele falou, vá em paz, a sua fé te curou. Então é a nossa fé que vai nos curar. Somos nós mesmos, está em nossas mãos a solução, não nas mãos de Deus. Depende de nós. Não coloca a responsabilidade no outro e nem em Deus, quando só depende de você. A sua cura interior, a salvação da sua alma, o reino de Deus e a paz que você tanto busca e a solução dos seus problemas. Não por interesse, buscar a Deus, não porque Ele tem para te proporcionar, mas por quem Ele é, com temor e reverência, reconhecendo que somos eternos devedores e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta para cada dia o seu mal. Então, fica aí essa meditação, reflita, entrega a sua vida para Deus, que eu tenho certeza, eu desafio o ser humano que fazer tudo o que Deus orienta, permanecer do mesmo jeito, continuar sofrendo, continuar gemendo. Eu desafio aquele que obedecer, aquele que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, aquele que for fiel a essa palavra, a vida dessa pessoa continuar do mesmo jeito. E eu te falo uma coisa, você que chegou até aqui, no final dessa meditação, é porque Deus te escolheu. E só depende de você, porque Ele quer te usar. Ele quer te usar. Se você chegou até o final dessa meditação, é porque você quer entender mais sobre esse Deus. Então não para aqui não. Não deixa essa palavra sair de você não. Coloca em prática. Desliga agora esse vídeo. Dobra os seus joelhos e entrega a sua vida para Deus. Que eu tenho certeza que o dia que você conhecer Ele de verdade, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Beijo e até a próxima.